Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Post a Post, nosso jornal interativo online aqui pela Rede TV. Você fica por dentro das principais repercussões das notícias que rolaram aí nos últimos dias pela internet. Então, acompanhe, fique aqui ligado com a gente e participe também. Quero dar uma boa tarde aqui ao Guilherme Latorre. Olá, pessoal. Boa tarde. E também ao nosso convidado de hoje, Felipe Virgili. Ele é o editor-chefe de transmídia aqui da Rede TV. Que chique, hein, Felipe? Chique, né? Nome chique, né? Nome boa elegante. Tarde, Estela. Boa tarde, Latorre. Boa tarde a você que está nos tarde. acompanhando. E vamos lá, ver o que está repercutindo. Vamos lá, eu sou a Estela Freitas e o Felipe, ele é o responsável por toda essa programação online. Então, você que não conhece, né, tem 8 programas. Acho que já são até mais, né? Mais de 8? Eu acho que sim, né? A cada semana a gente está adicionando coisas novas à grade. A gente fechou setembro com números muito bons. Queria até agradecer a você aí. Que você sabia que tem algumas pessoas que eu identifico que assistem quase todos os programas e participam. São pessoas que realmente são fãs da nossa grade online. Eu queria Muito agradecer bom. essas pessoas. Continuem participando. Exatamente. Para eles que a gente faz. Nós temos o Curtiu Rede TV, temos o Post a Post, temos o Rede TV FC, temos o Rede TV Geeks, temos o Plano Sequência, temos o Fifeiros, o Rede TV Astral, o Resenha com Luiz Ceará. São 8 programas. Você tinha falado 8? Eu falei 8. Então são 8. Você tá certo. E um nono que vai estrear depois do feriado, que ainda não posso adiantar. Não pode falar nada ainda? Nenhum detalhezinho? Posso dar alguns detalhes, vai. É um programa que a gente vai tratar de atualidades, mas de uma maneira mais, vamos dizer assim, ligado mais à história. A gente vai ter uma pessoa que é especialista em história e tal, em geopolítica. Vamos trazer convidados para tratar. A gente vai mais a fundo em um tema específico. Por exemplo, essa semana a gente trataria da separação da Catalunha, mas não das notícias que foram divulgadas, mas sim do contexto histórico disso, de outros países que se separaram e por aí vai. Uma outra abordagem. Exatamente. A gente quer provar com essa grade o quê? Que vídeo de internet não precisa ser só fala galera, dá um like, assina o canal. Não, travada, né? A gente pode ir mais fundo, tem público para quem quer um serviço, para quem quer buscar uma informação diferenciada. Muito bacana, parabéns. Legal. E toda essa programação você pode participar, sim, aqui pelo Facebook. Compartilha aí a sua opinião, a informação a mais que você tenha para dar para a gente. E aqui vocês estão vendo uma frase aí no Facebook de vocês: Lula preso ou presidente? A gente quer saber a sua opinião. Daqui a pouquinho a gente vai falar das pesquisas, as últimas que tiveram aí de intenções de votos também. Então, enquanto você vai se preparando para falar sobre a questão das eleições ano que vem, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre Las Vegas, né? A situação lá em Las Vegas, o ataque que aconteceu e a gente acompanhou tudo aí. Recapitulando primeiro, um homem de 64 anos, aparentemente normal, o Stephen Paddock, ele atirou contra uma multidão que acompanhava um show country em Las Vegas. Cerca de 22 mil pessoas estavam lá, 59 morreram e mais de 500 ficaram feridas. Ele fez esses disparos de um hotel que fica ali, bem ao lado onde acontecia o show. Ele quebrou a janela do quarto e fez diversos disparos aí por cerca de 10 minutos. Acabou matando um monte de gente. As pessoas, inclusive, acharam que eram fogos, né? No primeiro momento, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas a gente tem imagens aí do show, acho que muita gente já acompanhou também, do pessoal correndo, aquele momento de desespero, né? O Estado Islâmico chegou a reivindicar esse ataque, porém o governo americano disse que não, apesar de que o Estado Islâmico ele reivindica agora, acho que para dizer que comanda tudo, né? Exatamente. Eles gostam de reivindicar, mesmo que não seja. Então, para mostrar que eles estão no comando. O que importa, por que a gente traz esses assuntos? Né? Porque a repercussão deles é imediata sempre, né? E acaba se espalhando. A gente vai vendo muitos detalhes do caso, vão saindo pelas redes sociais, você internet, as pessoas comentam, as pessoas ficam sempre muito emocionadas com esse tipo de caso. Né? E esse caso específico foi muito interessante como foi a cobertura dele na internet, como começou, né? Começou realmente isso, foi um tiroteio. A gente que trabalha diretamente com a internet, olha, eu vou dizer para você, é triste isso, mas semanalmente aparece em Twitter ou em Facebook notícias de um possível tiroteio nos Estados Unidos. A maioria deles se confirma que às vezes não é tiroteio em si, às vezes é uma pessoa que dá 2 tiros para o alto, mas assim, é corriqueiro ter esse tipo de notícia. Então, quando essa notícia apareceu, a gente já fica naquela dúvida, mas em poucos minutos já foi percebido que se tratava de um grande tiroteio, é a maior chacina da história dos Estados Unidos, né?
E foi interessante como, nesse caso específico, as imagens postadas em Instagram, em Twitter e no Facebook foram importantes para a divulgação das notícias. Como Como eram Inclusive aí, as ó. imagens feitas que foram divulgadas É aí. a imagem de gente que estava lá no show. O pessoal, hoje é tudo muito rápido, né? A pessoa está lá no show assistindo, claro que ela estava gravando. Filmando o show e já começou a filmar. Show de country, já continuou filmando o horror, ó, o Às pânico vezes nem das desliga, né? pessoas. Sai correndo e continua gravando mesmo sem querer. Mas mais essas imagens aí elas são diferentes, usadas essas agora imagens pelos também são de- investigadores. O hotel de onde ele fez os disparos ali no fundo, isso aí é a imagem logo depois, né? O pânico. Imagina você ver 22 mil pessoas que estavam ali naquele mesmo lugar assistindo o show, correndo em absoluto pânico. Né? Não, e a polícia, eu estava vendo, eles entraram no hotel, não faziam ideia de qual andar que o atirador estava, eles foram subindo andar por andar, e quando chegaram, acho que era 30º, né? 32º andar, quando chegaram no 32º, já foram recebidos a tiros, né? Não, o próprio Paddock, ele instalou algumas câmeras ali no corredor do hotel, ou seja, para monitorar a chegada da polícia ali. É uma pessoa que estava preparada. Saiu agora há pouco a informação da polícia de que ele atirou entre 9 e 11 minutos sem parar, com fuzis automáticos e tudo mais. Então, assim, você era uma pessoa que realmente se preparou para cometer esse massacre, né? O que ela estava querendo... Estava 3 dias já no hotel. Ela estava querendo fazer esse estrago gigantesco. Claro que as coisas vão crescendo e tudo mais, mas o horror desse massacre e tudo mais. Queria saber a opinião de vocês. O que sai um massacre como esse nos Estados Unidos, sempre eles voltam a debater aquela coisa, porte de arma nos Estados Unidos, porte de arma, porte de arma, porte de arma. O que vocês acham? Vocês acham que essa repercussão acaba indo para esse sentido mesmo? Porque as pessoas têm medo de uma coisa como essa? Olha, eu acho que, assim, para a gente é muito cômodo para a gente dizer que nós somos a favor ou contra, porque a gente não viveu uma situação como os Estados Unidos vive, de ter as armas liberadas, para saber como isso seria aqui no Brasil, entendeu? Que as pessoas falam, americano é tudo louco, sai atirando em todo mundo. Tá, e se no Brasil, talvez se aqui não tivesse a arma liberada, pessoas normais no momento de fúria também não fariam isso? Eu acho, minha opinião, que por uma situação em que a gente vive no Brasil hoje em dia, é mais seguro não termos armas liberadas para toda a população. Eu acho uma situação que a gente vive hoje. Gente, imagina num fato que ocorreu como na Rocinha, por exemplo. Eu sou pai, eu tenho um filho. Se eu vejo algo acontecendo daquele jeito, eu usaria uma arma para me defender. E talvez tomasse ações que não fossem só ficar escondido, mas também tomar alguma atitude. E eu não sei se todo mundo é preparado para isso. Eu acho que para a gente é mais seguro estar como está. Não estou dizendo que esse é um fato que pode definir se... olha, isso aconteceu porque lá tem arma liberada. Não sei dizer isso, mas é cômodo para a gente. Uma pessoa que quer fazer um ataque desse tipo, não necessariamente ela precisa de uma arma. A gente vê exemplo do Estado Islâmico, por exemplo. Um caminhão é uma arma, né? Eles saem atropelando um monte de gente. Outros objetos se tornam armas. Então, não necessariamente uma pessoa que tem essa ideia de fazer um estrago desse tamanho usaria uma arma. Eu acho que o problema são as cabeças quentes, né? Acontece uma coisa como essa, daí sempre vem alguém, viu? É o porte de arma. Mas assim, se você for ver mais a frio, não tem nada que ligue, objetivamente, o porte de arma a um caso como esse. O porte de arma é de um caso como esse objetivo. A gente pode falar de exemplos muito mais importantes. A gente tem, por exemplo, na França. Na França teve o ataque ao Charlie Hebdo, mataram várias pessoas, aquela revista satírica que tinha feito humor ao profeta Maomé. A França é um país em que não há porte liberado de arma. Né? Então, assim, as pessoas, quando querem cometer um crime, desculpa te interromper, mas tem uma opinião aqui igualzinha a sua. O Carlos Oliveira está falando que armas liberadas não tem nada a ver com o ocorrido nos Estados Unidos. Carlos Oliveira, eu sempre faço isso, todo programa, é papai. Ah, é? E aí, papai? Aqui, ó. Vamos ver aqui. Tem a Marimile também, que sempre participa aqui com a gente. Ela diz, temos que saber separar. Uma coisa é um louco armado, outra coisa é uma pessoa armada. Um louco vai fazer absurdos com uma arma de fogo, Perfeito. facas, garfos, até um lápis. Uma pessoa armada, psicologicamente estável, nada demais vai acontecer. Tem gente que só tem o prazer de colecionar a arma, né? Gosta de ter a arma por hobby. A verdade é que a gente tem que colocar sempre muito claro que é o seguinte, a gente vive num país que
que tem 60 mil homicídios por ano e armas proibidas. Né? Você quer traçar o mesmo paralelo, é meio absurdo. Os Estados Unidos é um país com arma liberada, que tem 9 armas para cada 10 pessoas, lá 10 pessoas. É um direito constitucional a pessoa ter a arma. E lá, num país de 300 milhões de habitantes, tem 100 milhões de habitantes a mais do que aqui, morrem 30 mil pessoas vítimas de crime violento por ano. Então, assim, eles são um país muito mais seguro. Enquanto a gente tem uma taxa de 28 a cada 100 mil habitantes de morto, eles têm uma taxa de 5,4. Mas é por isso que eu disse que para o Brasil é mais seguro. Não estou dizendo se é o ideal, mas hoje é mais seguro com estes números a gente manter... Eu sou um pouco contrário a isso por um simples motivo. A gente tem os números, né, nunca mentem. A gente tem nos últimos 10 anos, de 2005 para 2015, né, para traçar esse período de tempo, uma diminuição de 90% do número de armas vendidas no Brasil. Né? Desde o referendo, né, que o governo respeitou a decisão popular e restringiu absurdamente o armamento, até 2015 aumentou em 10% o número de mortes violentas por arma de fogo, enquanto diminuiu em 90% o número de posses legais de arma de fogo. Não é a arma que está na mão do cidadão de bem que mata, é a arma que está no bandido. O problema não é o cidadão de bem estar armado, o problema é o bandido. Mas eu acho que para o Brasil pensar numa liberação das armas, primeiro ele teria que saber controlar as armas ilegais. Com absoluta certeza. Primeira coisa, então, fazer de uma forma eficaz o fechamento das fronteiras, né? Porque as armas não se teleportam para cá, corretamente? Só que a gente não tem dinheiro, gente. Sabe que não tem dinheiro para a saúde, vai ter dinheiro para fechar a fronteira. Você sabe que para controlar o Porto de Santos, para controlar o Porto de Salvador. O Porto de Salvador, eu já morei em Salvador, eu posso dizer, gente, aquilo à noite é uma festa. Não para! Não para, então alguma coisa está entrando. No começo do ano aprenderam um carregamento enorme de fuzis dentro do aeroporto no Rio de Janeiro. Então chega de avião, né? Assim, não chega nem só a pé, com meio bloqueado, chega no avião. O primeiro ponto então vamos agora, controlar. A gente tem a imagem aí do paddock, aliás, do apartamento onde ele estava. Temos as fotos. Apartamento 135, 32º andar, tem as fotos aí. As fotos saíram hoje, foram julgadas pela polícia, todo mundo repercutindo. Mostra muito, tira a tarja pra gente, digamos, só para o pessoal poder ver direitinho. Mostra como é que ele estava preparado. E as armas olha a arma. São armas, são automáticos. Há uma informação muito interessante que está sendo pouco compartilhada, que é o seguinte. Ele fez esses disparos, né, de 9 a 11 minutos com rifles automáticos, né, completamente automáticos, o que é proibido nos Estados Unidos. Então, assim, ele estava usando armas ilegais. O que é o que reforça. A discussão sobre armas legais acaba sendo irrelevante. Ele não estava usando armas legais. O fato dele comprar armas legalmente, que ele tinha vários rifles registrados no nome dele, não torna o equipamento que ele estava usando legal necessariamente. Eram armas ilegais. Se ele comprou automático, comprou no mercado negro. E se ele transformou em automático, cometeu um crime federal nos Estados Unidos. Então, assim, ele estava preparado absolutamente para cometer um crime. Não era o simples porte dele. Ele planejou tudo. E ali tinham 23 armas só dentro do apartamento, mas ele tinha mais também. Agora é curioso, né, ter conseguido entrar com tudo isso no hotel, não é verdade? Como que ele fez isso, gente? Como que ele conseguiu entrar? Sei lá. Quantas malas ele estava foi levando aos poucos. Claro, mas quantas malas? Será que ele deu uma gorjeta pro rapaz que o ajudou? Para carregar umas Tanto malas. Peso, né? Há uma outra polêmica também, por que todos os hotéis nos Estados Unidos, né, têm janelas blindadas não, janelas trancadas, né? Você não consegue abrir. Nos Estados Unidos, desculpa, em Las Vegas, é justamente por causa do jogo. A pessoa vai lá, joga, perde tudo, se salta da janela para evitar, muitos anos atrás, eles travaram todas as janelas. Por isso que ele estourou a janela. Mas não funcionou os sensores, era para os sensores todos terem disparado. Por isso que a polícia demorou tanto tempo para chegar no 32º andar, para saber exatamente em que apartamento esse homem estava ele planejou tudo, ele fez uma maneira que ele estava num local privilegiado, ali, com a visão privilegiada de onde ele queria atingir e fez o que fez, mas depois se matou. Acho que o debate vai longe, o que é absurdo uma coisa como essa acontecer de novo. Né? A gente vai... Cara, e assim, e como você falou, olha, você foi falando, a gente vai percebendo vários detalhes. Primeiro, como ele entrou com as armas? Será que ele ficou hospedado nesse hotel vários dias e foi levando aos poucos? A informação que tem é que ele estava lá 3 dias. Talvez ele foi levando aos poucos. Como ele comprou as armas ilegais, cara? Se ele contou com a ajuda de alguém. Exatamente. É um debate que vai longe e a gente volta à história do controle, né? Também lá, os Estados Unidos falam, imagina a gente. Não é difícil. O problema no fim todo é o controle, né? Em quem pode estar, nas mãos de quem pode estar, né? Mas é sempre um debate muito apaixonado, na verdade. Quem ama as armas, quem odeia as armas, são lobbies importantes, porque muito se fala do lobby Trump, das ele é contra empresas. essas regras
em relação ao porte de arma, né? Ele defende isso, na realidade. É uma coisa que ele falou que vai ser discutida ainda. Eles defendem menores regras, menores restrições, porque assim, não há, no fim, não há ligação direta, né? Os maiores países do mundo são os mais armados, os mais seguros países do mundo são os mais armados. Né? O Paraguai é um dos países mais seguros da América Latina. É um país que você compra a arma que você quiser para andar armado. Então, assim, a Argentina é mais violenta, tem porte de arma restrito que nem aqui. O México está lá, grudadinho nos Estados Unidos. Né? Vamos falar dos Estados Unidos, vamos falar de México. O México é muito mais violento que os Estados Unidos, porque além dos crimes comuns de um país pobre, ainda tem o narcotráfico, que é uma força absurda dentro daquele país, são países com portes extremamente restritos. É que essa relação que ela precisa ser mais madura. Não adianta você falar assim, tem porte, é violento, viu? É o porte. É fácil. Não, eu acho é muito que fácil. Não é uma análise fácil que você vê muita gente fazer. Mas não é esse o ponto. Vamos seguir com o Andor. Bom, eu já vi que tem muita gente aqui comentando aí antes de entrar, a gente vai falar agora de eleições, né? Mas, eleições. Nós temos que dizer aqui que a gente fez uma pergunta na nossa live se o Lula merecia ser preso ou ser presidente. Eu já me perdi aqui, mas está bem balanceado, viu? Parece. Tem bastante gente pedindo para ele ser preso, tem bastante gente pedindo para ele ser presidente, tem muita gente falando do Bolsonaro e tem várias pessoas com opiniões bastante apaixonadas, tanto pró, tanto contra Lula. Ou seja, nós temos aqui um reflexo do nosso Facebook. Muito bom. Ele lá, tem gente que fala os dois. O José Souza fala que nem preso, nem presidente. Nenhum também, é a opinião dele. Ele nem preso, nem presidente. Tinha que resolver seus problemas particulares, aí sim pensar na possibilidade de se candidatar. Até porque, antes de enfrentar uma eleição, ele está enfrentando um processo. Exatamente. Está enfrentando 7, 8, são 9 processos, né, em que ele é réu e um deles já condenado. Então, muito provavelmente, ele, mesmo que não preso, ele não seja presidente lá na frente, porque não vai ser ficha suja. Bom, antes da gente entrar aí na questão desses possíveis candidatos à eleição 2018, candidatos à presidência, só para a gente falar um pouquinho do que está acontecendo nesse momento na política, aqui no Brasil, a Câmara deve votar hoje o projeto que cria um fundo para financiar as campanhas eleitorais, né? E já dando uma entrada no assunto que a gente vai falar das eleições. O projeto já foi aprovado pelo Senado na semana passada. O texto estabelece regras para a distribuição de dinheiro entre os partidos. Essas regras, elas têm que ser definidas até sexta-feira agora. Por quê? Tem que ser exatamente um ano antes da eleição. Eleição no ano que vem, no dia 7 de outubro. Então, o prazo agora é sexta-feira, né? Os parlamentares aí correndo contra o tempo e... falando sobre essas regras ainda, eles precisam arranjar uma alternativa para bancar essas campanhas, já que estão proibidas as doações por meio de empresas, né? Sabe que eu ouvi uma frase maravilhosa sobre esse caso, né, que define o financiamento público de campanha de um jeito muito bom, né? Que é o dinheiro roubado do povo para financiar as campanhas de quem vai roubar a gente lá na frente. Não, então, assim, financiamento público de campanha é isso, né? Eles roubarem dinheiro da gente para roubar lá na frente mais um pouquinho. Exatamente. É um dinheiro, fica indo e vindo por um fim que a gente não usa no fim. Vocês conseguem imaginar esse monte de gente acusada, partidos enfiados na lama, até assim, a teto, com lideranças partidárias, pegando dinheiro da gente, do público, para se candidatar. Acha que isso vai sair coisa boa, gente? Você acha? Vocês que estão em casa acompanhando a gente, acha que vai sair coisa boa disso aqui, gente? Eu acho que não existe nenhuma possibilidade de sair coisa boa. A Marimili mandou aqui, eu, brasileira e pagadora de impostos, não autorizo usar esse dinheiro, nem parte dele, para financiar a campanha. E aí? Como fica? Vamos fazer plebiscito? Devia. Para coisas como essa, você falou, eles estão correndo para tomar uma decisão. Para um assunto dessa importância, está sendo tomado, a decisão vai ser tomada de uma forma corrida, vai ser tomada aqui agora em 3, 4 dias, e eles já programam para deixar tudo assim, para quê? Para daí tomar a decisão dessa forma corrida mesmo, e eles dão sorte, e sabe o que é difícil ainda? Eles dão sorte. Acontece um negócio desse Las Vegas, que ocupa os noticiários. É impressionante, cara. É impressionante. Sempre que tem essas decisões importantes a ser tomadas pelo Congresso... Parece que é planejado. Parece que é planejado, Não, e aí você acaba vendo pessoas indo lá. Eles vão lá ainda na madrugada, votar. Isso eles não consultam o povo, né? Eles não apresentam para o povo para saber o que eles acham. Porque é o seguinte, como é que, com orçamento travado, leis orçamentárias já aprovadas, como é que eles vão tirar mais 1 bilhão? Se fala em 1 bilhão, antes era 3 bilhões e alguma coisa. Agora é 1 bilhão e 700 milhões de reais a menos, na verdade, do orçamento brasileiro para financiar um monte de partido e aí, saúde, educação, segurança. Aqui e fazer uma crítica a você que está nos assistindo, Eu vejo muitas pessoas no Facebook, no Instagram, no Twitter, em outras redes sociais,
criticando meios de comunicação. Vai lá e critica a postura de um meio de comunicação, de um jornal, de uma TV ou de uma rádio, certo? Essas pessoas esquecem que o candidato que ele votou, hoje em dia também possui Facebook, possui Instagram. Por que você não vai lá criticar a postura dele também? Toma essa atitude. Não é só seguir o seu candidato, não. Você votou nele. Você segue no Facebook, no Instagram, no Twitter o candidato que você votou? Segue, não segue? E vai lá, cara, entra diariamente, acompanha o trabalho dele, olha a facilidade que a gente tem hoje em dia. Cobra o candidato lá. Entra lá, vai lá no comentário, manda uma mensagem para ele, fala, olha, não concordo com esta sua postura. Se você continuar assim, eu não vou votar em você ano que vem. Cara, faz isso. A gente tem esse acesso. A maior arma do povo. Não adianta você criticar o meio de comunicação. O meio de comunicação está noticiando o que está acontecendo. Quem tem a decisão, quem tem o poder de decisão é o candidato que você votou. E tem os políticos que então, usam fica muito essa mesmo dica, as redes sociais. fica essa dica para você. Se você já está pensando no candidato que vai votar no que vem, desde já siga ele nas redes sociais, já começa a manter um canal de comunicação com ele e já começa a participar de maneira efetiva. Isso é fazer política e nós temos essa facilidade hoje. A gente tem que lembrar que as redes sociais elegeram o presidente do maior país do mundo. O presidente Donald Trump ele foi eleito pelas redes sociais. Ele foi eleito à revelia da grande imprensa americana, que não gostava dele, fez uma campanha deliberada contra ele. E ele ganhou nas redes sociais. E a Argentina também, o Macri, ele foi um presidente que foi eleito, ele fez o trabalho todo de divulgação dele em cima de Facebook e Instagram, cara. Ele fez todo o trabalho dele. Ele é um case, inclusive, mundial, utilizado pelo Facebook. Ele era prefeito de Buenos Aires e virou presidente Exatamente. Todo o trabalho dele foi feito em cima. E qual foi o trabalho que ele fez? Nós temos um exemplo aqui também, cara. O João Dória. O Dória. O Dória se baseou no Macri. Está indo no mesmo caminho do Macri. Está indo no mesmo caminho. Ele se baseou no Macri para conseguir a eleição dele em São Paulo. E aí é um cara que, beleza, as pessoas podem gostar ou podem não gostar. Mas você consegue, mas ele está conseguindo trazer o público dele, ele consegue manter esse canal de comunicação com as pessoas via rede social. Ele faz questão, em todo local que ele vai, tem a equipe trabalhando. Exatamente. E ele mostra, ele está mostrando o que ele está fazendo. Não sei se ele está mostrando exatamente o que ele está fazendo, não vou entrar nesse método, mas ele está entrando lá. E eu acho que é importante você de casa fazer isso. Então, você lembra em quem você votou para deputado? Começa a seguir ele, começa a ver, e aí, como que você vai votar na reforma? Manda uma pergunta, entendeu? Se todo mundo fizesse isso, algo seria diferente. Manda uma pergunta, cobra seu candidato. Aqui já. O Fábio Altamir falando em relação a essas regras, né, para fundos de campanha, que ele acha um absurdo essas regras de usar o nosso dinheiro. Tem mais comentários aqui também. Carlos Oliveira diz, para saúde, educação e segurança não tem verba. Para campanha tem. Interessante legislar em causa própria. Opinião dele aqui. E lembrando também que hoje, além dessa questão aí do fundo de campanha eleitoral aí, o Supremo Tribunal também deve analisar a validade da lei da ficha limpa para definir aí se esses crimes que ocorreram antes de 2010, em 2010 a lei entrou em vigor, se eles vão ser considerados agora ou não. E aí entra essa questão dos candidatos para o ano que vem também, né? Ficha limpa, né? O que precisa ter... É que a ficha limpa, infelizmente, não é o suficiente, né? A gente tem muito bandido de ficha limpa aí, né? Porque os processos não vão. A gente sabe, existe uma estatística, né? Foram condenados 140 pessoas já em Curitiba, em Brasília, ninguém, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem aí, assim, é muita gente que está sendo investigado, é ficha suja, porque a gente sabe que a gente é criminosa, que não foi condenada. Então, assim, você que é eleitor, fica de olho, cobra essas pessoas nas redes sociais, como o Felipe falou, e especialmente saiba quem elas são. Para quando chegar 2018... Não só ela, a família. Família, avisa porque seus não amigos. adianta a pessoa ser ficha limpa e a mulher, o tio, o pai, não sei o que, não ser, né? Então, pesquisa a família, faz um trabalho. Pô, é uma vez a cada 4 anos que você vai lá votar para deputado e para presidente. Faz um trabalho legal, olha lá, vê quem você está votando. Não vai votar por amizade, não vai votar por propaganda, não vai votar... Pesquisa quem você vai votar. E não vota só no nome. Eu gosto do fulano, vou votar nele. Não, saiba quem ele é, o que ele representa. Tem que estudar o candidato. O candidato, vamos lá que segue com a Mari Mille está dizendo aqui que ela fez isso. Ela foi na rede social
do João Dória, que é bastante ativo na rede social, e diz que mandou mensagem e até teve resposta dele, ou no caso da equipe dele, mas que teve uma resposta, conseguiu. Então, o Elias aqui, Elias Silva Fênix, falou que educação precisa de mais investimento. Acho que ele está falando que a educação precisa, não a campanha eleitoral. Eu concordo, né, cara? A educação tá pedindo socorro. Né? Vamos lá, muita gente fala, esse Bolsonaro 2018 é figura carimbada, né? A gente abre o programa toda vez e está lá, Bolsonaro. A gente pode nem falar de política, não, mas tem mas gente está que lá aqui, Bolsonaro 2018. Olha lá, o Emanuel fala Bolsonaro de novo, Jean fala que o político entra para roubar mais ainda, o Alex Bavaresco fala que tem que fazer uma limpeza no Congresso e tirar as frutas podres. Desculpa que eu me engasguei aqui. A Cidélia fala, a verdade, a política só irá mudar quando nós começarmos a cobrar. Está concordando com a Tawane lembrou aqui que o Suplicy passa até o telefone pessoal dele. O Suplicy é outro né, político que usa bem as redes sociais, sabe inclusive atingir o público dele. Ele é muito acessível, né? Coisas muito tristes, como a Sol Andrade aqui falar que não vai votar em ninguém. Não. Isso é ruim. Procura alguém, sabe? Tem gente honesta, tem gente boa, tem gente com boas propostas, tem gente nova chegando. Então, veja os candidatos. Cara, eu acho que as redes sociais são um bom lugar, inclusive, para você conhecer gente nova. Fugir dos nomes que estão no noticiário. Não, isso a gente tem visto nas pesquisas, né? A gente viu que as pessoas querem uma pessoa nova, querem uma pessoa que a gente não conhece, que possa apostar nisso. Falando sobre as pesquisas, saiu agora a mais recente da Datafolha, que mostra que o Lula é o que tem o melhor índice aí de intenção de voto em relação aos pré-candidatos, os possíveis candidatos que a gente tem aqui, os nomes. Essa imagem do Lula aí pra gente ver. Tá brava essa foto. Tá brava. Essa não. Vamos mostrar todo mundo. E isso gera repercussão na rede social também, né? Porque falar de Lula, as pessoas falam bem e falam mal. Então, sabendo aí que ele é um dos preferidos, né, entre as pessoas que participaram dessa pesquisa, isso gera tanto favoritismo quanto revolta. A gente vai mostrando aqui como é que as coisas vão se dividindo. Então, a gente tem o Lula primeiro, né, do Partido dos Trabalhadores, com 35%, venceria todo mundo no segundo turno, a não ser o Sérgio Moro, se ele eventualmente fosse candidato, que a gente, por enquanto, não é. Não há nenhuma informação. Diz que não quer ser. Ele disse que faz mais... Não quer ser, mas vai apoiar alguém, né? Vai apoiar alguém. Quem o Sérgio Moro apoiar tem grandes chances. Em seguida, depois do Lula, vem Jair Bolsonaro, né, junto com Marina Silva. Eles ficam oscilando assim, pertinho, né, os dois. Marina Silva, que não aparece nem nas redes sociais, nem em lugar nenhum. Ela desaparece por um período de tempo e depois volta. Não sei exatamente onde a Marina Silva fica, né? Depois vem a dupla aqui de São Paulo, Geraldo Alckmin e João Dória, né? São os cotados também nas eleições, mais ou menos nessa ordem. Ninguém está em campanha ainda, então são resultados muito preliminares. O Lula é realmente a pessoa de mais... Inclusive, vale destacar que o João Dória e o Alckmin são dos dois do PSDB e somente um dos dois, teoricamente, concorreria, ainda não se sabe. Os dois já declararam. O Alckmin vem em campanha há algum tempo, vem dizendo, né, que quer ser presidente. João Dória, hora diz que sim, hora diz que não, fica naquela... Apoia o Alckmin. O João Dória, ele foge da pergunta, né? As pessoas perguntam, ele dá aquela escapadinha. Para saber. Mas aí a gente separou uma coisa aqui também, para mostrar para vocês. Eu vou deixar. Vamos carregar. Pelo seguinte, roda aí as imagens, digam pra gente. Por que a gente separou isso? Pelo seguinte, o ex-presidente Lula, ele é sempre, né? Tá sempre na lista dos mais bem vistos. E a gente botou aqui para saber quanto cada uma dessas pessoas, nos últimos 7 dias, repercutiu nas redes sociais. Esse número aí mostra quantas vezes o nome do Lula, não em comentários, mas em posts, apareceu nas redes sociais nos últimos 7 dias. Nas principais páginas do mundo, podemos dizer, né? E aí tem essa busca é mundial e a gente mostra isso. Isso aí são as vezes que ele foi citado, né, nessa última semana, mas que fique bem claro, para o bem e para o mal. Aí inclui tanto o Lula presidente geral, quanto o Lula na cadeia, que são hashtags bem populares nas redes sociais, no Facebook, no Twitter. Tanto que você pode ver ali que a primeira postagem que mais repercutiu é do própria página do Lula, mas a segunda e a terceira são de 2 páginas anti-PT. Anti-PT. Então a gente tem aqui páginas contrárias ao Partido dos Trabalhadores, especialmente contrárias ao Lula. O Brasil 247 é uma página na internet que costuma apoiar o Partido dos Trabalhadores. Exatamente. Reinaldo Caiado é um senador de oposição, então aqui
Interessante, né? Interessante esse post do Caiado. É, né? Bem interessante. Ó, depois a gente vem alguns jornais de notícia, como a Revista Veja, o jornal O Globo. Folha Política é contrária, geralmente, né? Publica muitas matérias contra o Partido dos Trabalhadores. Depois o UOL, o Movimento Brasil Livre. Então a gente tem aqui, nas principais, muitas coisas que falam contra ele, né? Então assim, ele vê que ele repercute. Vê como, ó, a gente está falando de Lula e estão falando de Lula. Está crescendo aqui o número, ele vai crescendo aos poucos. Fora ele, logo depois dele vem Jair Bolsonaro, que seria o segundo maior cotado para ser presidente no lugar, nessa última pesquisa, que foi citado 239 mil vezes. O interessante do Bolsonaro é que a segunda colocação é uma página de humor, né? É uma página de humor. O Bolsonaro é bastante citado em páginas de humor. Mas aí o que acontece, se a gente for fazer uma comparação, se a gente lembrar do Enéas, se o Enéas hoje fosse candidato a presidente, ele estaria ali lado a lado com o Lula. Com uma mais absoluta. Não tenha dúvida. Então, tem esse detalhe do Bolsonaro. Ele é citado também com esse viés de humor. Já com o Lula, as pessoas nem brincar conseguem. Ou é a favor, ou é contra. O Bolsonaro, ele divide as opiniões no seguinte. Ou as pessoas amam, ou as pessoas são muito irônicas, né? Isso que você está falando aí nessas páginas de humor. São muito irônicas. Mas mesmo assim, ó, a gente consegue continuar vendo aqui, ó, tem a terceira mais colocada é Somos Todos Bolsonaro. Né? Depois páginas de notícia. O post do Sérgio Moro falando dele. Sérgio Moro. Ó, um projeto ser policial. Páginas que apoiam a polícia, geralmente são páginas que apoiam o Bolsonaro. Exatamente. Mas são coisas Não mais... vamos usar o termo direita. São páginas que apoiam o Bolsonaro. Se a gente for dividir esse povo em direita e de esquerda, a gente não vai chegar muito a conclusão nenhuma. Brasil com Bolsonaro, olha aqui. Oposição zoeira, olha lá. Deve ser de humor, Olha a política de novo. Ao mesmo tempo aqui, ele tem mais coisas de humor ou que o apoiam do que as primeiras do Lula. Então você tem aqui uma repercussão um pouquinho diferente. Depois vem Marina Silva, que voltou a aparecer, né? Tem 134 mil posts na última semana. Ela tem mais páginas de notícia mesmo, inclusive a página da Rede. Também um post do Sérgio Moro, posts noticiosos, né? R7 ou Notícias, MSN Brasil, Diário de Pernambuco, né? Jornal Extra. Vamos dizer que o Lula, ele está bem ancorado ali em posts institucionais, tanto a favor quanto contra. O Bolsonaro, idem, já a Marina está tendo uma repercussão mais noticiosa mesmo. Interessante isso. Apesar do Lula ter bastante notícia. Mas aqui a gente não dá para dizer exatamente o quanto apoiamos Marina ou quanto não apoiamos Marina, assim como Lula, como Bolsonaro. Então aqui, depois vem Geraldo Alckmin, que também tem a postagem mais vista é uma do Bolsonaro. Olha só, né? Então com 12%, foram mais de 6 mil interações dessas 59 mil na última semana do Bolsonaro relacionado. Depois movimentos para a rua, um post do Major Olímpio, o Antagonista, que é um blog geralmente de oposição a governos e tudo mais. A Jovem Pan, que acaba também sendo um grande foco de oposição ao Partido dos Trabalhadores, ao governo atual. Então eles... Mas aí, esse dado do Alckmin mostra uma coisa interessante também. O Alckmin precisa rever a utilização dele das redes sociais, porque por ser governador do estado de São Paulo, ele é mais tímido mesmo, mas ele tem muito pouca interação na rede social. Porque a gente coloca ele ao lado do João Dória, que é outra força. O que eu te falei da comparação que o trabalho que o Dória faz. O Dória é prefeito da cidade de São Paulo. O Geraldo é governador do estado. Ele tem quase, 4 vezes, um terço das interações, né? Então, ele precisa trabalhar mais, porque no fim, as pessoas são eleitas por isso, né? Elas são eleitas pela repercussão e pelo comentário. É o nome que está sendo visto. O João Dória tem bem mais, 192 mil interações, né, nessa última semana. Também, aqui a gente tem aqui coisas institucionais de movimentos, apoio do Movimento Brasil Livre, quem sabe que apoia o João Dória. Né, o Brasil 247 deve ser contra aqui o João Dória, então a gente tem os dois dos mais aqui são voltamos ao Sérgio Moro, sites de notícia como a Folha de São Paulo, o Globo, sites humorísticos de notícia como o Sensacionalista. Então você tem aqui também uma coisa um pouquinho mais noticiosa do que o Lula, o Bolsonaro, um pouquinho mais perto da Marina Silva, mas ainda não tanto. A Marina Silva, por enquanto, é que está mais qualificada em portais, né, em sites noticiosos, em páginas noticiosas. Mas eu vou fazer um questionamento até para o pessoal que está vendo aí. Você vê essa diferença do Alckmin para o Dória... Só para avisar que está atualizando. Está atualizando. Aí, né? Essa diferença do Alckmin para o Dória é um dado que, inclusive, o PSDB tem que olhar, né? Eles têm que avaliar isso. Ou o Alckmin vai reverter essa situação, porque, como você falou, no fim vai acabar sendo eleito por isso.
Ou ele reverte a situação rápido, ou sei não, porque tá feia a coisa. Ó, Isso daí tá bem tipo, falem bem, falem mal, Não, mas falem de mim. A gente Exatamente. bota o Sérgio Moro, outro fenômeno, Aí, ó. né? Ó, 602 mil interações nas últimas semanas. Desculpa, quanto tinha o Lula mesmo? O Lula tinha 900 e... Vamos voltar para ele aqui, a gente descobre agora. 964. 964. Então, tá. Né? Então, assim, mas é muito próximo. O Sérgio Moro é uma pessoa que regimenta, né? As pessoas apoiam o Sérgio Moro. Ele é uma pessoa bastante benquista na população. Eu moro com ele. Eu moro com ele. Depois vem o antagonista, Juiz Sérgio Moro, Movimento contra a Corrupção, República de Curitiba, Juventude contra Também Curitiba. Esse aqui é contrário a ele. Depois vem apoio ao Moro, né? Outro dado interessante. Olha a força popular que ele já tem. Isso aí não é meio de comunicação, isso aí nem é uma página oficial. São páginas institucionais com muita força na rede, criadas por pessoas que apoiam ele. Olha o poder que esse cara tem. Ó, posso passar aqui para os comentários? Por favor. De quem está assistindo a gente aqui? Tem gente questionando aqui se essas pesquisas são confiáveis ou não. Tem muita gente defendendo o Bolsonaro, que o Emanuel Lopes criou a hashtag Bolsonaro, que disparou aqui um monte de vezes. Jean Souza, acho que os políticos são todos, têm o mesmo esquema. Ó, André apoia o Dória, o Elias está apoiando o Dória aqui. Tem o hashtag Lula preso também. Bernadette apoia o movimento nas ruas, ó, hashtag nas ruas. A gente tem aí pessoas, ó, o Antônio respondendo a nossa pergunta da página lá, acho que o Lula tem que ser presidente. O Carlos Oliveira diz aqui, isso mostra o perfil do nosso povo. Como um indiciado e condenado pode estar em primeiro lugar em pesquisa? Esquecem que todo o sucesso do governo lulista foi resultado das ações do governo FHC. Por isso, navegou na marola e nos deixou no tsunami. Muita gente aqui defendendo o Lula como presidente mesmo. Tem gente aqui pedindo a Bolsonaro, acho que o Bolsonaro não tem que ser candidato, chamando as pessoas de bolsolixo. A gente vê que há uma força, né, de argumentação aí de pessoas que amam e odeiam, né? O Elias Silva Fênix quer o Dória, 2018. Lourdes Fernandes, Sérgio Moro. Então, e a pesquisa também, ela mostra uma outra questão. Apesar do Lula ser o favorito aí, tem um outro lado dessa questão dele ser preso ou não. A maioria das pessoas quer ele preso. Eu tenho um número aqui. Os números, eles oscilam muito a cada pesquisa, né? 89% falando de Lula e Temer, que o Temer tem uma rejeição muito grande aí, né? Rejeição de 73% e só 5% de aprovação. Antes era 3%, agora subiu um pouquinho para 5%. 89% são a favor da denúncia contra o Temer. A rejeição, já falei aqui. E no caso do Lula, 54% dos entrevistados disseram que os fatos revelados pela Lava Jato são suficientes para prender o Lula. 40% dizem que não há motivos para isso. Então, a gente vê semana a semana aí que os números vão mudando. Eu já vi eleitor do Lula dizer que achava que ele deveria ser preso, mas votaria nele para presidente. Então, é muito maluco. Então, né? Aí tem pode ter certeza, os números aí não batem. Tem muito eleitor do Lula que acha que deveria ser preso, mas acha que mesmo ele devendo ser preso, ele fez bem para o Brasil. Então cada um com a sua opinião. Mas a gente vê que há uma rejeição ao ex-presidente Lula muito grande, muito maior do que o apoio. Então, assim, vai ser muito difícil para ele manter esses números durante as campanhas, se ele conseguir fazer a campanha, não for ficha suja. Então, assim, vai ser muito difícil para ele manter esses números, porque o ataque vai ser maciço, né, de toda a oposição. A oposição vai acabar se juntando. Agora fica a dúvida também, se ele foi muito, condenado né? em segunda instância, aí quem será o nome do PT? Ou será que vai ter o boicote do PT? O PT prometeu fazer um boicote. Eu duvido muito, né? Também acho. As experiências de boicote no planeta não foram muito boas, né? O boicote na Venezuela levou o Chávez ao poder, né? Pela segunda vez. Então, você permitiu o chavismo e criou aquele caos gigantesco que está. Só para ser claro, quando foi a segunda eleição legislativa, depois da eleição do Hugo Chávez, a oposição, em protesto às atitudes do presidente, as atitudes acabou saindo, não lançou nenhum candidato, a Assembleia Chavista ganhou e nadou de braçada. Você acha que o PT faria uma coisa como essa e se arriscaria a sair de uma vez? Não, eu acho que não. Eles enterrariam o partido. Eu acho que talvez eles fizessem uma eleição mais branda, colocassem um nome como Suplicy, por exemplo, fazer uma limpeza de imagem. Mas é que o partido Se falam perdeu muito muita no ex-prefeito de São Paulo, sim, Fernando Fernando Haddad. Mas fazer isso, uma eleição, uma chapa Haddad e Suplicy, que não fosse para ganhar, mas fosse para refazer a imagem do... Não
sei, pode ser uma saída melhor do que boicotar. Né? Ó, tem mais comentários aqui. Elias Silva Fênix, ele diz que não confia nas pesquisas. Ele pergunta aqui, vocês se lembram das eleições? A Prefeitura de São Paulo, Dória não vencia no primeiro turno. E venceu. Tem que lembrar também... Thiago Silva lembrou de outro nome do PT, o Jacques Wagner. Ex-governador da Bahia. Não está também lá muito bem. Geiciara Gomes dizendo aqui, acredito que todos deveriam votar em branco, pois ainda não surgiu nenhum candidato à altura para cuidar do Brasil. Mas alguém ganha, né? Então toma cuidado com esse voto em branco. Voto em branco não adianta, gente. É assim, são os votos válidos que vão definir o presidente, né? Então, se você votar em branco, você está jogando seu voto no lixo. Então não joga seu voto no lixo. Vota em quem você quiser. A não ser que ocorra como no livro Ensaio sobre a Lucidez, de Saramago. Olha só, momento cultural aqui no Post a Post. Falando em momento cultural, vamos entrar em cultura agora? Vamos entrar em cultura. Cultura e vamos polêmica. Entrar em cultura porque polêmica as pessoas estão comentando muito isso. Mas, vamos agradecer a todo mundo que está participando, porque hoje realmente foi uma chuva de participações aqui. Muitas pessoas participaram, dando sua opinião sobre o Bolsonaro, sobre o Lula, sobre as pesquisas, sobre a política. Obrigado, gente. E também tenho essa iniciativa de cobrar seu candidato, lembra disso? A gente pode voltar a ler os comentários também aí sobre os possíveis candidatos à eleição 2018, mas agora a gente vai mudar um pouquinho de tema e a gente quer a sua participação também. Não sei se você acompanhou, aqui em São Paulo, o Museu de Arte Moderna fez uma mostra que gerou muita polêmica, muita repercussão nas redes sociais, Temos principalmente. a imagem, a partir desse vídeo aí que a gente vai pôr agora no ar, um vídeo que também repercutiu pelas redes sociais. Hoje em dia as pessoas se informam sobre as redes sociais, não é, Felipe? Então, assim, as pessoas vão lá, veem nas redes sociais, ficaram Posso falar um chocadas. problema das redes sociais? Por favor. Contexto. Falta de. Essa imagem, você coloca ela, a imagem anterior, você coloca ela num post do Facebook com um comentário como esse, por exemplo, você está tirando totalmente o contexto do fato que ocorreu. Você está mostrando um homem nu com crianças perto dele. Tá? Mas qual o contexto que isso ocorreu? E as pessoas comentam em cima da imagem sem saber o contexto, fazem protesto, sem saber do que se trata. Isso é muito perigoso, E eu vi, inclusive, nesse fato, veículos de comunicação falando dessa imagem sem explicar o contexto. Sendo que, cara, eu tenho um filho pequeno, não sei a minha opinião, mas a mãe do menino estava lá, levou ele até a obra de arte, achou legal fazer isso. É muito complicado você criticar, você chamar de pedofilia, sem se informar sobre o contexto, apenas vendo uma imagem de uma criança tocando um homem nu. Queria a opinião de você de casa para falar isso. Porque o caso gerou tanta polêmica que pode parar, inclusive, na Justiça. O Ministério Público abriu um inquérito para investigar essa situação. A situação é que é um museu, então é uma situação de cultura e muita gente criticou, inclusive porque o vídeo foi propagado pelas redes sociais até sem esse conhecimento mesmo, sem saber do que se tratava. Então, assim, a pessoa que foi lá, o MAN, ele defende que havia uma sinalização lá informando sobre o conteúdo, que é a nudez artística. Porém, a dúvida é, isso que o Ministério Público está cobrando do MAN, se havia uma classificação indicativa, ou seja, se havia restrição de faixa etária ou se era liberado, se tinha alguma determinação ou não. Então, o MAN está com um prazo aí para responder ao Ministério Público e o Ministério Público também pediu para que o Google, o YouTube, o Facebook tirasse todos esses vídeos do ar. Também deu um prazo para isso e está aguardando aí. E a gente vai receber... Posso pôr um exemplo comparativo de falta de contexto? Você pega uma cena de uma novela das 9 com uma nudez. Não deve aparecer diariamente, eu não assisto, mas deve ter. Aí você pega uma foto de uma criança assistindo essa novela, uma criança de 2, 3 anos, olhando para a televisão nesse momento, e posta essa foto numa rede social. O Ministério Público vai investigar também? Provavelmente não. Então, o que você tem... Minha humilde modesta opinião é que a gente já tem algumas opiniões, o William Katanasaka, me perdoe a pronúncia se eu tiver falado errado, fala que isso é pedofilia financiada com dinheiro público. O André acha um absurdo, uma vergonha, o Daré Oliveira, colocar crianças para fazer isso. A Marília acha que a mãe dessas crianças deveriam estar presa. A minha opinião sobre isso é muito clara. Eu acho que muito se exagerou em discutir o que é arte e o que não é. É irrelevante essa informação. Acho que essa discussão, para mim... se arte ou se não é irrelevante. Para falar de arte, eu acho isso ruim. Tá? Eu acho a arte ruim, mas é gosto.
né? Tem gente que vai lá e acha bonito, né? Eu acho, na minha humilde e modesta opinião, eu acho um desrespeito com o Davi de Michelangelo toda vez que você faz uma coisa ruim. Por exemplo, dessa. a minha opinião também. Eu não levaria meu filho lá. Então, eu acho que aquilo não é adequado. Prefiro mostrar o Davi de Michelangelo. Então você tem aí, mas assim, a gente tem aí um caso muito interessante. Se ficou discutindo, e como se as pessoas também tivessem muito interessadas, eu não vi isso direito nas redes sociais, assim, em discutir se é arte ou se não é. Se é arte, deve ser mostrada para criança, se não é arte, não deve ser mostrada para criança. Isso, no fim, é irrelevante. É absolutamente irrelevante. Né? O que é o fato é o seguinte, há um homem nu, há crianças presentes. Né? Então, assim, e existem regras para determinadas coisas, né? Então, assim, você não pode permitir, se a gente tem classificações indicativas, a gente tem maneiras de impedir que certas coisas sejam assistidas pelas crianças conforme elas vão crescendo, então você precisa chegar a uma certa idade para assistir, porque... Uma questão de entendimento também, uma questão de entendimento, uma questão de assimilação. Mas justamente, essa é a discussão, Sim, na minha opinião. É a discussão. Não é se é arte, não é se é arte, não é se é pedofilia. Não, a discussão é... se a criança tinha que estar lá. A criança tinha que estar lá? Exatamente. Havia uma indicação de idade para estar lá? Essa é a discussão. Isso é discutir com o contexto. Agora, você discutir se isso é pedofilia, se isso não é exagero. Agora, eu acho... manda sua opinião pra gente. O que vocês acham disso? Vocês acham tem várias opiniões aqui, ó. Tem bastante já. Muitas opiniões, ó. Não é arte, é safadeza, falta de respeito. A Ana Márcia está falando. Se havia indicação, por que a criança estava lá? Suzana Latorre. Bernadette, arte nojenta com dinheiro público, falta de responsabilidade da mãe. André Oliveira, arte e você mostra uma pessoa pintando um quadro. A Helena Coelho fala, o homem nu não quer dizer nada, mas a criança não entende o que está vendo como arte. A justiça já não mandou excluir esses vídeos, porque a burguesia insiste em encontrar... sei lá do que esse homem está falando. Né? Fazer pintura nos muros com desenhos educativos... falta de ética, é absurdo. Santos, não existe arte em pedofilia. E logo abaixo ele manda Bolsonaro 2018. E a Helena Coelho, tudo tem seu tempo. Porque eu concordo, mas cadê a Mari Mille diz aqui, essa arte induz as crianças, arte entre aspas, ela põe, induz as crianças a se relacionarem, até tocarem pessoas desconhecidas. Justamente o que todos nós passamos a vida inteira escutando dos pais para fazer o contrário, né? Ficar longe de desconhecidos. Ela ainda fez isso com o incentivo da mãe. Eu acho que ali há três lados errados. Primeiro é o humano. Né? Porque o Museu de Arte responsabilidade Moderna, muito grande do MAN, porque assim, colocar uma a coisa classificação indicativa de responsabilidade da curadoria. E assim, todo mundo aqui vai em museu, a gente conhece, mas e tem muita gente... Mas aí que tá, isso é uma coisa que precisa ser investigada. Precisa ser investigada. É o MAN, a instituição é uma pessoa que foi lá e fez isso sem... Acho que... mas assim, deveria ter alguém lá para impedir a entrada. Né? E aparentemente não tinha. Colocar uma placa na porta não significa muita coisa. Eu acho que é um erro da mãe, que não devia expor a filha tão nova a esse tipo de coisa. Eu acho mas que a mãe permitiu ali. Mas eu acho que ela estava errada e não devia. O Elias aqui mandou, isso foi uma manifestação artística, mas a criança não deveria estar lá. Não deveria estar lá. E acho que é um erro do artista, no fim. Porque eu acho que o artista devia ter interrompido a exibição no momento que ele viu uma criança entrando. Então, assim, acho que ali foi uma sucessão de erros. Claro que isso ganha um holofote, um megafone gigantesco nas redes sociais. Por causa da falta de contexto, talvez muito maior. Mas, assim, eu acho que cada coisa tem seu tempo, né? As pessoas precisam de amadurecimento para entender aos poucos o que é cada coisa, né? A gente entrevistou no sábado, que a gente fez uma reportagem aqui para o TV News, né, um psicólogo que falou, há um perigo nisso, né? Você diz para a criança que, em um determinado momento, encostar em um homem sem roupa é aceitável porque é arte. Então, como a criança vai entender quando não é aceitável? Né? E quando isso representa um perigo? Se a gente estivesse falando que a gente vive num país das maravilhas que não tivesse crime, que não tivesse pedofilia, que não tivesse gente abusando das outras, não tivesse abusando de crianças em todos os lugares, tudo bem, mas não é exatamente o caso. As pessoas estão fazendo comparações aqui também. O David Paixão diz, será que as tribos indígenas vivem incitando a pedofilia também? A questão das praias de nudismo? Holdenberg Almeida diz, é uma safadeza isso. Mari Mille diz, mas mulher amamentando em público é um absurdo, segundo algumas pessoas. Mas uma criança tocar um homem nu desconhecido, tudo bem. Aqui, Carmen Saporetti, aqui é a opinião contrária. Quanto preconceito, quanto achismo. Quem não gosta, não vai. Cada um educa seus filhos como quiser, vocês estão mal. Cada um educa seus filhos como quiser, mas há uma lei a ser cumprida. Mas eu só concordo com essa tese de cada um educa como se quiser, se valesse para tudo.
Mas não vale, não é verdade? Então, assim, o pai quer que o filho estude determinada religião, parece lá, não pode. O pai não quer que ele estude ideologia de gênero na escola, não, você não pode não querer, porque você não tem esse direito. Então, assim, ou as pessoas têm todos os direitos, ou elas só têm, elas não têm. O que eu acho que é direito de todo mundo é poder se manifestar. Sem dúvida, a gente viu manifestações pró e contra. Então, assim, se manifestar é um direito das pessoas, só tem que ter respeito. Isso vamos seguir aqui com o Andor, porque a gente está ficando absolutamente sem tempo. Só destacar também a nossa audiência. A nossa audiência está muito boa, muito boa. Muito obrigado para quem está assistindo a gente. Obrigado pelos comentários. Acho que os comentários estão muito bons, né? Oxe, sério, cara? Estão muito bons, eu estou impressionado, estou muito feliz. Ó, a gente já passou da nossa média de visualizações. Nossa média de comentários estourou. Compartilhamentos também. Estratosférica, mais de 600 comentários. Muito obrigado, gente. A gente segue com o que agora? A gente segue com fofura. Então vamos lá. Quando a gente está terminando o programa, a gente termina com fofura. Então, não importa. Notícia, chega uma hora que cansa. Isso nunca cansa. Coloca a imagem pra gente, Rodrigo. Olha só. É o momento fofura. Que coisa mais linda, meu Deus. Sempre tem um momento fofura. Geralmente a gente tem um cachorrinho, mas dessa vez dá pra ser melhor que um cachorrinho, não dá? É um babuíno. Que coisa linda, um babuíno filhote. Eu não sei o que eu fiz com a minha cola. Eu tenho algumas informações. Eu não sei. Eu perdi a cola, gente. Ele nasceu exatamente um mês. Ele nasceu, na realidade, no dia 30 de agosto, então tem um pouquinho mais de um mês aí, no zoológico de Bronx, em Nova York. E ele é o xodozinho agora dessa família, que é um macho, são 2 fêmeas, tem mais 2 filhotes e esse é o bebezinho que acaba de chegar. Então já virou xodozinho aí. Agarrado na mamãe. Lembrando que eles têm essa característica mesmo do peito rosado, né? Eles são... É estranho, né? De origem eles são da Etiópia, né? A origem do babuíno. Sendo o zoológico do Bronx, que é um zoológico muito legal, porque ele deixa... Os animais ficam meio que interagem entre eles. Então, assim, não é que nem a gente está acostumado àquelas jaulas separadas, não, são jaulas abertas. Não parece um zoológico, né? Você vê ali aquela imagem, não parece. Tive o privilégio de ir lá, é muito legal, é muito bonito, é só essa imagem fofura. Mas para terminar, infelizmente a gente termina com notícia triste, mas termina com uma pequena homenagem. Talvez um dos maiores músicos da história americana, Tom Petty, morreu, né, essa semana, no comecinho da semana, ele tinha 66 anos. Ai, a gente está perdendo muita gente, Está perdendo muita gente, é muito triste isso. Ele foi encontrado desacordado em casa, levado, né, para emergência, mas acabou não resistindo, morreu. Ele teve uma carreira de sucesso gigantesca, vendeu mais de 80 milhões de discos durante 5 décadas, tocou em 2 bandas, a que ele fez praticamente a carreira toda, Tom Petty and the Heartbreakers, depois fez um grupo por alguns discos, que também foi um sucesso, que é o Traveling Wilburys, com ninguém menos do que Bob Dylan, George Harrison e Roy Orbison. Fraco, né? É um cara de um tamanho... E você sabe qual a coisa que me deixou mais triste essa semana? Eu não conhecia o nome dele. Como assim? Eu não conhecia, conhecia todas as músicas, conhecia a cara dele. Mas como eu, Tom Petty? Eu falei, mas quem que é esse? Aí você foi ouvir a música. Fui ouvir e falei, pelo amor de Deus, que vergonha. Acontece com muita gente. Que vergonha, que vergonha. Vamos botar aqui, ó, vou botar um trechinho de American Girl, um dos clássicos dele pra gente ouvir um pouquinho. Né? Vai deixar muita saudade, todo mundo conhece. A apresentação foi no intervalo do Super Bowl ali, de 2012, se eu não anotei o número errado. Não, eu nem anotei. 2012, se eu não me engano. Um clássico do rock and roll. Olha lá, flecha no coração. Nossa. Um momento bonito. Você é fã também? Manda aqui a sua mensagem. A gente comentando aí sobre o vídeo do babuíno. Que coisa mais fofa, diz a Marilinha. A Suzana Latorre de Oliveira também linda essa fofura. Lembrando que hoje é dia de São Francisco, né, o protetor dos animais. Aqui, ó, a Olga aqui mandou aqui, ó. Hoje é Dia Mundial dos Animais. Amo só amor, por favor, para quem só sabe amar mesmo, os que precisam se alimentar com os outros seres, a natureza. Coincidentemente também. Desculpa, mas eu não Olga, eu li sua mensagem como está aqui. Mas é isso que ela quis dizer. Mas é que temos que amar os animais, com certeza. É com Tom Petty que a gente vai terminando o nosso programa de hoje, post a post. Felipe, muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite, gente. Parabéns pelo programa. E obrigado a todos que participaram. É muito legal ver participação, pessoas que tiram um tempinho do dia para conversar com a gente, para discutir com a gente esses temas. Obrigado mesmo a todos. Especialmente hoje foi muito bacana, muitos comentários, Exatamente. comentários bons, interessantes, né? Relevantes. Para vocês que a gente faz, eles chamam assim post a post, porque a gente comenta os posts que vocês curtem. Né? Então, assim, se vocês estão curtindo na internet, essas notícias que a gente separa não saem na nossa cabeça. A gente procura o que está mais curtindo, o que está mais bombando
falando, traz pra cá, baseado nisso que a gente comenta, que a gente traz pra você, chama você pra comentar. Volta aqui pra gente dar tchau. Tchau, gente. Até semana que Muito vem. obrigado. Um abraço. Vamos com o Tom Perry, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, que está cuidando da gente. Vinícius está ajudando a gente hoje. Ó. Tchau, gente. Muito obrigado. Muito bom. Tá sem áudio já?